Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Aqui quem fala é o irmão Anderson Gomes e este é o nosso canal Oração da Manhã. Mais uma manhã, mais um dia que fez o Senhor e por isso estamos alegres para a glória de Deus. Queremos nesta manhã convidar você e toda a sua família para meditar na palavra de Deus que será aqui ministrada nesta manhã mais uma vez. E ao final desta mensagem nós iremos aqui fazer uma oração a Deus. Também convidamos você para participar dessa corrente de oração que todos os dias nós fazemos aqui para a glória do nosso Senhor, que é poderoso e que faz coisas grandes na terra. Queremos também lembrar a você que a partir de segunda-feira, às 7 horas, também conhecido como 19 horas, nós vamos fazermos a nossa primeira oração da noite, tá certo? Segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, nós iremos fazer a nossa oração da noite. Se Deus assim nos permitir, nós estaremos fazendo todos os dias 2 orações. A primeira oração, a oração da manhã, e a segunda oração será às 7 horas, ou seja, às 5h45 da manhã nós estaremos postos na primeira oração e, claro, às 7 horas. Eu peço a compreensão e o apoio de todos para que estejam conosco nesta obra. Sabemos que é um pouco difícil, pois eu concilio com o meu trabalho, com a obra de Deus. É difícil, é corrido, mas eu marquei um compromisso com Deus, eu firmei um compromisso com Deus e com vocês que aqui estão conosco. Então, eu peço que você sempre nos acompanhe, convide outras pessoas para participar, deixe o seu pedido de oração, faça quantos comentários você quiser e não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas para a glória de Deus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Eu fico feliz pelo apoio de todos que sempre estão aqui nos acompanhando. Muitos dos que nos acompanham não fazem comentário aqui, mas vai lá no nosso privado, vai no nosso grupo e agradece e faz os pedidos de orações. E assim nós vamos tocando a obra de Deus, tá certo? Vamos nesta manhã, sem mais delongas, transmitir a poderosa palavra de Deus. Fica aí até o final e no finalzinho, lá no finalzinho nós vamos orar juntos para a glória do nosso Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao 41, que diz assim a poderosa palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos ou pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Esta é a palavra do dia. Jesus apazigua a tempestade. Também nós vamos ver esse texto no livro de Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, como também no livro do Dr. Lucas, capítulo 8, versículos 22 ao 25. Esses 3 evangelistas, eles fazem questão de falar
desta grande feita, ou deste grande feito que fez o Senhor naquele grande dia. Como qualquer dia normal, aconteceu algo surpreendente. E por que eu falo como qualquer dia normal? Porque às vezes nós estamos dentro da nossa normalidade e acontecem coisas que nos surpreendem, e neste dia não foi diferente. A Bíblia diz que, sendo já tarde aquele dia, Jesus disse para os discípulos que eles passassem para o outro lado da margem. E a Bíblia diz que eles deixaram a multidão e levaram consigo, assim como eles estavam no barco. A Bíblia também diz que havia ali outros barquinhos. Mas o que os discípulos não sabiam era que eles seriam surpreendidos por algo que iria acontecer naquele mar. É verdade que Jesus, como ser humano que era, estava como um homem, ele estava cansado, era mais um final de dia, muito cansativo, tinha pregado a sua palavra, tinha mostrado o seu amor, tinha feito milagres, tinha andado, tinha ouvido as pessoas, era um dia cansativo, e então Jesus, como homem, ele resolveu descansar. Enquanto os discípulos remavam, enquanto os discípulos navegavam por aquele mar para atravessar para o outro lado. E a Bíblia vai nos dizer que de repente sobreveio um vento forte e houve ali uma grande tempestade naquele mar. A Bíblia também chega a nos afirmar que as ondas subiam por cima do barco. Mas o que me chama muito a atenção é que o barco aonde estava Jesus, o evangelista Marcos chama de barco. Mas os outros barcos que estavam lá do outro lado, que também passaram por aquela tempestade, eram chamados, ou foi chamado de barquinhos. Talvez você não esteja entendendo, mas o barco onde você está, ele não é pequenininho, ele não é pequeno, ele é um barco. E um barco, você sabe que ele tem as suas estruturas, tem o seu tamanho. E quando tem alguém que controla e que tem experiência, aí ele cresce mais ainda, porque quem está naquele barco tem confiança naquele que está controlando. E quem estava de maior poderio e poder não estava dirigindo ou navegando naquele barco, ele estava apenas descansando, dormindo. Era Jesus de Nazaré. E a Bíblia nos diz que quando o mar começa a se agitar, as águas começam a cobrir, eles acharam por bem despertar a Jesus. E o que acontece é que isso tem sido rotineiro às nossas vidas, tem passado por rotinas em nossas causas. Como assim, irmão Anderson? Eu não entendi. É que muitas vezes, não são poucas, Jesus está em nosso barco naquela situação. E nós simplesmente queremos usar as nossas forças. Mas existem algumas situações que nós não vamos conseguir, sozinhos não. A nossa força, a nossa limitação humana irá nos impossibilitar de fazer ou de chegar ao porto seguro seu. A Bíblia nos diz que Jesus, ele se levanta. Meus irmãos, talvez você tenha passado por momentos na sua vida e você não tenha entendido o porquê
de algumas situações que você tem passado. Mas o que você não sabe, ou muitas das vezes você não consegue enxergar, é que Jesus, ele tem se levantado sobre a tua vida ou para te dar livramento. Às vezes você consegue ver a tempestade, o vento forte, o seu barco balançando de um lado para o outro, mas me permita aqui falar com toda a autoridade. Chega muitas vezes na sua vida momentos que você não consegue ver o vento, a tempestade, mas você dentro de si há uma evolução, há um momento de tempestade, há um momento de desespero e você até pensa em desistir, e é aí que Jesus se levanta e acalma a tempestade de suas vidas. Mas neste dia, Jesus, ele acalmou a tempestade, mas ele também fala algo que eu quero aqui transmitir para a tua vida, muito embora você já leu conosco. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Duas perguntas que Jesus faz. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Timidez para falar com Jesus que estava ali. Fé para falar com Jesus que estava ali. Eu falo aqui sempre, ousadia para falar com Jesus que estava naquele barco. E infelizmente é o que está faltando muito nos dias de hoje. Jesus disse que está no controle da sua vida, da sua casa. Jesus está no seu barco. E a única coisa que Deus pede para você nesta manhã é que você chame Ele, é que você clame por Ele, é que você rogue a Ele. É verdade que Jesus não dorme. Jesus não dorme. Mas neste dia Ele estava descansando como ser humano. Mas hoje Deus está lá nos altos céus, olhando por mim, olhando por você, velando pela tua vida e dizendo: pede o que tu queres, clame a mim que eu vou descer com providências. Eu vou colocar as minhas mãos sobre esta causa e esta tempestade será acalmada para a glória do meu nome. É o que Deus diz para você nesta manhã. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos dá aqui uma grande lição. Além de Ele fazer duas perguntas, Ele nos dá aqui uma grande lição. Olha, mar, vento, te cala, aquieta-te. E quando Jesus disse: te cala, aquieta-te, a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 39 que houve uma grande bonança. Peraí, eu vou repetir novamente. Houve uma grande bonança. Houve uma grande bonança. Você crê nesta palavra nesta manhã? Que haverá uma grande bonança na tua vida? Você crê? Você crê nesta bonança? Se você crê, diga aí nos comentários: haverá uma grande bonança na minha vida. Eu creio. Aleluia. Eu creio nesta palavra. Haverá uma grande bonança na tua vida, na tua despensa, na tua conta, na tua casa, na tua família. Creia em nome de Jesus que haverá uma grande bonança. Mas uma coisa que Jesus nos ensina nesta manhã é que olhe para Jesus neste barco. Olhe para Ele e deposite a confiança nele. Eu sempre falo aqui, meus irmãos, que é necessário que nós tenhamos atitudes. Mas existem muitas vezes situações na qual nós não vamos conseguir
Nós não vamos chegar com a nossa força, mas devemos olhar para Jesus que está lá na popa do barco, olhando para nós e dizendo: vento, mar, fica quieto, cala-te, eu estou no controle de todas as coisas. Jesus está no controle da tua vida. O teu filho está no controle de Deus. O teu esposo está no controle de Deus. A tua família está no controle de Deus. Tudo está diante do controle de Deus. E não passa nada que Ele não veja. Não tem nada nem ninguém que possa prevalecer diante da voz de Jesus. Eu queria, meus irmãos, estar presenciando, mas nesta manhã, com os olhos da fé, eu posso ver a voz de Deus. Meus irmãos, quem foi ao mar, quem já foi à praia sabe que há um vento muito forte, há um barulho das ondas quebrando, e às vezes, se você falar baixo, você não escuta uma ou outra pessoa, dependendo da sua distância. Mas o que prevalece lá é o barulho do mar, é o vento, as ondas quebrando. Mas neste dia, a Bíblia vai nos dizer que houve uma grande bonança. Aquele grande temporal de vento que subia as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água, tiveram que se acalmar. Meus irmãos, imagine a calmaria do mar diante de uma tempestade. A calma, a tranquilidade, suave, tranquilo. Eu acho que o mar, se tivesse pensamento, claro, ou se pudesse falar, talvez o mar diria: Senhor, o Senhor manda na minha vida. Senhor, eu ouvi a tua voz. Eu ouvi o Senhor mandando eu me calar, então eu vou me calar. Aí o que é que eu trago para nós nesta manhã? Se até o vento e o mar obedecem à voz de Deus, imagine o homem. Imagine um homem que é pó, que é criatura, que é criado, é filho de Deus. Ele pode e vai responder, e ele vai se calar diante de Jesus, porque quando Jesus fala, ele se responsabiliza. Meus irmãos, Jesus está no controle da tua vida. Tranquiliza este coração, sossega, dorme tranquilo, descansa em paz, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, dentro desse pensamento, eu quero aqui trazer um pequeno testemunho. O irmão, ele estava com uma causa na justiça, e quando ele foi passar pelos advogados, os advogados disseram para ele: olha, você vai ter que ir no INSS e vai passar lá por alguns peritos, algumas pessoas vão lhe fazer alguns questionamentos, mas só quem pode lhe dar a sua aposentadoria é o médico, pois ele vai te avaliar. E ele disse: tudo bem, eu vou. Mas Deus já havia falado com ele, disse: eu irei te aposentar, eu irei te dar um benefício para você sobreviver. Ele já estava chegando a uma certa idade, e quando ele foi conversar com aquele médico, ele olhou para ele e disse: eu não vou te aposentar, eu não vou te dar laudo nenhum, esqueça, deixe para lá. Primeiro que eu nem fui com a sua cara, porque você é crente. E ele disse: tudo bem, mas tem uma coisa, viu, doutor? E o que foi? Quem mandou eu vim aqui não foi o homem. Muito embora eu estou aqui com a ordem do homem, mas quem primeiro mandou foi o meu Deus. Ele disse que você iria me aposentar. E ele ficou rindo, ficou zombando dele. Aí ele disse: o Senhor me dá 5 minutinhos. Ele disse: eu dou até 1 hora. Ele disse: não, eu não quero 1 hora, eu só quero 5 minutinhos. Deixa eu aqui no meio, daqui a pouco eu volto. Você pode ir para onde você quiser, mas eu não vou te aposentar. Tudo bem?
Ele foi no banheiro. Chegando lá, ele trancou a porta do banheiro e disse: Senhor, quem fez esta promessa foi o Senhor. Quem disse que este médico queria me aposentar foi o Senhor. Foi o Senhor quem fez. Meu Deus, eu vou voltar agora para aquele consultório. E eu quero que o Senhor toque nele para que ele possa me aposentar. Meus irmãos, enquanto ele estava orando, aquele médico estava ali escrevendo alguns receitas, passando alguns prontuários que ele precisava. De repente, ele começou a suar. No ar-condicionado, a pessoa suar, o negócio é sério. De repente, o seu coração começou a acelerar. Ele começou a sentir um desconforto no peito. De repente, ele começou a passar mal. Chamou algumas pessoas que estavam ali, que trabalhavam com ele. E disse: cadê aquele irmão? Ele disse: aquele irmão, ele entrou ali no banheiro e parece que ele está orando, tá? Manda ele vir aqui depressa. Quando ele chegou, ele disse: o que foi que você foi fazer no banheiro? Algum feitiço, alguma macumba? Ele disse: não, eu fui falar com o dono dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, o que manda a minha vida e que manda a tua vida. Eu já falei com ele e eu disse a ele que quando eu voltasse aqui, eu queria que ele tocasse em você. Disse: que negócio é esse, rapaz? Eu estou sentindo uma dor no meu peito. Ele disse: pois bem, foi o meu Deus que tocou em você. E ai de você. Ele disse: me dá aqui este laudo. Aonde tiver que assinar, eu assino. Mas sai daqui aposentado. Eu não quero mais saber de você. Quando ele disse isso, aquela dor passou. Meus irmãos, vale a pena sermos fiéis a Deus. O homem tem que atender a voz de Deus. A natureza escuta a voz de Deus. Porque o homem não pode ouvir a voz de Deus nesta manhã? Ele manda na tua vida. Ele manda na empresa. Ele manda nos empresários. Ele manda no presidente, no governador, nos deputados, nos governadores, nos vereadores. Ele manda na cidade. Ele manda e não é mandado. Ele faz e não tem ninguém que faça por ele. A ordem é dele, o querer é dele, a vontade é dele, tudo é dele e tudo é para a glória de Deus. O vento e o mar tiveram que se calar diante de Deus. As tempestades da tua vida serão acalmadas em nome de Jesus. Haverá uma grande bonança. Coloque a sua fé em ação em nome de Jesus. Meus irmãos, tome posse. Eu creio nesta palavra até os ossos, que Deus ainda manda na terra. Deus ainda manda no homem. E a voz de Deus tem o poder de entrar aonde Ele quiser e fazer o que Ele quiser. Amém? Oremos nesta manhã com fé e com convicção em Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade, Deus de misericórdia, aqui entramos mais uma vez em Tua presença para Te adorar, Te glorificar, Te exaltar e dizer que Tu és grande sobre a terra. Senhor, nesta manhã pregamos a Tua palavra. Sentimos a Tua presença, ouvimos a Tua voz. Mas neste momento, Senhor, eu quero pedir por muitas pessoas que estão clamando, que estão rogando, que estão precisando de um milagre. Pessoas que estão passando por tempestades e que por muitas e muitas vezes não conseguem ver a bonança. Mas Tu disse nesta manhã, Senhor, que haveria uma grande bonança em vidas. Eu creio, Senhor, eu creio nessa bonança. Senhor, começa a trabalhar hoje na vida de pessoas que estão aqui. Começa a agir hoje. Acalma as tempestades, Senhor. Fecha a boca do leão. Fecha os presídios, meu Pai. Quebra os ferrolhos. Tira aquilo que o Senhor quer. Coloca, Senhor, aonde o Senhor quiser. Faz tudo para a glória do Teu nome. Meu Deus, queremos Te pedir nesta manhã pelos Teus servos e servas que estão nos hospitais, por aqueles que estão com os casamentos prontos ou prestes a ser desfeitos,
Aonde o inimigo quer atuar, Senhor, vai lá e quebra todo o arco e toda a lança, Senhor. Desfaz todo o feitiço, desfaz toda a bandeja, quebra para a glória do Teu nome. Faz coisas maravilhosas nesta manhã, Senhor. Atenda, Senhor, o nosso clamor. Atenda a nossa oração nesta manhã. Senhor, nós queremos te pedir por todas essas bênçãos e já te agradecer em Teu nome. Amém. Vá em paz, em nome de Jesus.